Bom dia, boa noite ou boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo ou assistindo. Eu sou a Flávia Teles e esse é o videocast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pó e Rosas. E hoje o nosso tema vai ser sobre as cotas trans, ou seja, a reserva de vagas nas universidades para pessoas que são transexuais, travestis ou não binárias. Esse direito vem de um questionamento ao fato de que, sem isso, as pessoas transexuais têm muito mais barreiras para adentrar as portas das universidades, que contam apenas com 0,3% da população trans, segundo dados da ANTRA. Graças ao fato de que é parte do patriarcado disciplinar e subjugar as identidades de gênero e a sexualidade por um padrão heteronormativo, que para as pessoas que fogem desse armário significa opressão, desigualdade e violência sustentadas pelo Estado e pelos governos, que encontram, inclusive, figuras da extrema-direita, como o vereador mais votado de São Paulo nas últimas eleições, o boçal Lucas Pavonato, como inimigo. Por que defender as cotas trans? Quais são os desafios dessa luta e por que a defesa das cotas trans deve ser ligada à luta pela permanência estudantil nas universidades e pelo fim do filtro social e racial do vestibular? É o nosso tema de hoje. Esta geração tem a revolução. Não temos medo. Olá, pessoal, vamos lá. Para falar desse tema tão importante, a gente chamou a Virginia Gitzel e a Ali Terassi, que são coordenadoras do Centro Acadêmico do Bacharelado em Ciências e Humanidades da UFABC. Então, já queria passar para elas, falar para elas dar um oi para a gente e queria que vocês já começassem a dizer, meninas, o que vocês respondem, inclusive, para as pessoas que perguntam por que defender cotas trans, né? Por que essa demanda é tão importante? Qual é a importância dela? Oi, Flá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui no podcast de novo, agora na versão videocast. Oi, gente, sou a Ali. Estou muito feliz também, primeira vez aqui. Muito legal, meu podcast preferido. Bem-vinda. Então, Flá, para a gente pensar assim, né? Eu acho que sempre a primeira coisa que eu falo para as pessoas é que é muito importante, né, a gente mostrar que existe uma coisa chamada transfobia, né? Porque existe hoje toda uma discussão na sociedade, principalmente impulsada pela extrema-direita, como você falou do Lucas Pavonato, o próprio Bolsonaro e etc., que tentam dizer, na verdade, que não existe opressão, né? Que, na verdade, o que se trata são privilégios, né? Que vão, na verdade, contra toda a realidade concreta que a gente vive. Né? Então, quando a gente pensa o que é a transfobia, a gente está pensando diretamente, né, uma opressão muito profunda que está ligada, né, com o patriarcado, está ligada com esse processo, né, da fusão entre patriarcado, repressão sexual, capitalismo, que vai diretamente usar a nossa diferença para poder, na verdade, nos subjugar. Né? Isso está bastante conectado também com a ideia de que a gente sofre opressão desde o nosso nascimento, né? Porque lá já é colocado para a gente, por conta da nossa genitália, né? Qual seria o nosso gênero? A partir disso, já se desenha um nome para a gente, uma expectativa, profissões que a gente pode ou não pode seguir, né? Então tem toda uma coisa que vai, uma linha toda, que aí a extrema-direita chama de ideologia de gênero, né? Quando a gente se diz pessoas trans, quando na verdade a ideologia de gênero é a tentativa de separar homens e mulheres por padrões totalmente cristalizados, né? Que tem esse fundamento também de conseguir fazer com que, através da disputa desses gêneros, consiga se explorar cada vez mais, potencializar o lucro dos capitalistas, e que no quesito das pessoas trans, a gente tem um enfrentamento com a igreja também, que é um pilar importante, né, que vai usar justamente uma certa cruzada contra nossas identidades para retirar os nossos direitos, para colocar a gente nos trabalhos mais precários, como é a terceirização, a uberização, o problema da prostituição compulsória, né, que a gente sabe que 90% das pessoas trans femininas, né, estão submetidas a esse tipo de situação de vulnerabilidade, né, inclusive eu ouvi falar, né, já em alguns debates, assim, uma discussão que eu achei bem interessante de relacionar a prostituição como um trabalho análogo à escravidão, no quesito das pessoas trans, por entender que são uma história de muitas meninas que saem do nordeste do país, do norte do país, com 15, 14 anos de idade, são submetidas, né, através da cafetinagem, né, a um trabalho, né, que é para poder construir o seu próprio corpo. Né? Então, a gente tem situações de muitas meninas que, para conseguir colocar os seus seios, para conseguir, né, tirar o chuchu, né, que a gente fala que travesti não tem barba, né, chuchu, né, tudo isso são coisas que, na verdade, elas começam a se endividar a um nível que elas ficam presas nessas casas de cafetinagem e não conseguem sair daí. E aí você pensa, como que uma pessoa trans, nessa situação, vai sonhar com entrar numa universidade?
né, vai pensar em conseguir conhecer um acesso, né, chegar até um lugar que a gente sabe que já é muito difícil por conta do próprio vestibular. E isso tem a ver também, aqui no Brasil especialmente, com essa violência extrema contra a população trans, onde a Vir mesma já falou que 90% das travestis estão na prostituição, mas também se combina com todo o cenário que a gente tem hoje político, de degradação do regime, que a gente vê aí a aprovação, né, das reformas trabalhistas, da reforma da Previdência, que atinge com muito mais força os setores oprimidos, que faz com que as pessoas trans, inclusive, sejam jogadas na escala 6x1, nos trabalhos terceirizados e uberizados, os mais precários, né, que atinge especialmente a juventude, assim, e que as cotas trans são uma demanda extremamente básica, assim, essencial, para garantir o direito dessa população a estudar, e que, na verdade, assim, não, a nossa luta não pode se limitar a ela, porque é isso, assim, ainda existe vestibular, ainda existe esse filtro racial e transfóbico, que vai impedir justamente a maioria da classe trabalhadora, a maioria dos setores oprimidos, de acessar as universidades, né? Vão ser só algumas pessoas que vão conseguir furar esse filtro, e a nossa batalha tem que ser para ampliação dessas cotas em todo o país, para que justamente a gente levante uma luta para acabar com o filtro do vestibular, para que todo mundo tenha direito de estudar sem pagar nada, né? Para aquelas trabalhadoras têm que ter o direito de acessar a educação, né? Enfim. E a gente vê que esse cenário do regime político, ele se aprofundou desde o golpe de 2016, né? Justamente ali com figuras da extrema-direita como Temer e depois com os bolsonaristas, enfim, e que agora se renovam com esse Lucas Pavanato, que se elegeu, inclusive, dizendo que ia proibir um boçal, né? Os banheiros. Completamente ridículo. Ele se elegeu falando que ia proibir crianças trans na parada LGBT, que, enfim, a campanha dele foi até denunciada, inclusive, ao TRE, mas que o TRE alegou liberdade de expressão, para mostrar, né, como a democracia burguesa está a favor dessas pessoas, assim. E que, nesse sentido, a vitória do Lucas Pavanato mostra como essa extrema-direita se fortaleceu com a conciliação de classes dessa frente ampla, que, inclusive, enfim, vários cargos desse governo são dirigidos diretamente pela extrema-direita, e que é essa mesma frente ampla que, por exemplo, manteve o RG transfóbico do Bolsonaro, né, que é o RG que expõe o nome morto de pessoas trans logo na primeira página, ali na frente do RG, né, e que inclui o sexo, né? Pois é, que é uma coisa que não tinha, que é uma coisa ridícula que, né, pra quê? Pra que precisa colocar o sexo, ali o sexo biológico no RG, né? É uma informação que geralmente é restrita a questões extremamente médicas, né? Quando, enfim, acho que nesse sentido mostra a necessidade da gente se enfrentar contra a extrema-direita, mas sem confiar nessa conciliação de classes, que inclusive financia, por exemplo, comunidades terapêuticas de cura gay, cura trans, né? Uma série de coisas assim que é aliança com as igrejas nesse sentido, que não vem de hoje, né? Desde o governo Dilma a gente tem aí a Carta ao Povo de Deus, que era uma forte combate, um forte ataque ao direito ao aborto. O Marco Feliciano, né? Exatamente. Enfim, tem uma longa trajetória aí do PT, né, nessa conciliação com esses setores mais reacionários, né, que sempre odiaram a gente, né? É isso, assim. Eu acho que nesse sentido mostra como a nossa luta tem que ser de forma independente para arrancar cotas trans em todo o país. Sim, achei ótimo já. Acho que vocês conseguiram colocar um panorama, né, da relação entre patriarcado, capitalismo e o que significa isso para a realidade das pessoas trans. Inclusive, responderam muito bem, porque ser cotas trans, né? Qual que é a especificidade que tem, né, da população trans, e também pensando nessa relação entre a extrema-direita, né? Esse Lucas Pavanato é um boçal nojento, e como é sustentado pela conciliação de classes, né? Quando a gente denunciava as conciliações que eram feitas em todo o país, né? Com o próprio PL, para ver que é com esse tipo de gente que é feita essa conciliação, né? Que ataca brutalmente a população trans. E aí eu queria pensar um pouco assim, tipo, essa luta pela defesa de ter essa reserva de vagas para as pessoas trans, ela vem mudando também o panorama das universidades, acho que no Brasil, né? Acho que vem se alterando há alguns anos, e acho que esse ano, inclusive, algumas universidades, esse tema foi muito mais forte. Aí, só para colocar aqui para todo mundo entender, assim, como que vem sendo pautado esse tema, né? A gente teve o caso mais recente agora na UNB, né? Que se aprovou as cotas trans, e que se soma também... Oi?
Foi babado. Que vai se somar também com outras universidades que estão já adotaram essa política, né, ou que estão nesse processo. Então, eu estava vendo que a primeira universidade, daí vocês podem depois dizer, porque acho que tem a experiência da UFABC, né, que foi uma experiência fortíssima, mas que adotou as cotas trans, foi a Federal do Sul da Bahia, né, foi a pioneira, e depois, em seguida, a gente teve justamente a Federal do ABC, que foi a primeira universidade pública no estado de São Paulo a aderir às cotas para as pessoas trans. Depois, logo em seguida, a Federal da Bahia, que também tem essa política. A Federal da Integração, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Depois a UFLA, a UFSC, a universidade, que é a Universidade de Santa Maria também. A FURG, e a Unir e a UFG, né, em Goiás. E aí, mais recentemente, também a gente teve algumas universidades que esse tema está nesse processo, né? Teve a Federal Rural do Rio de Janeiro, a Federal Fluminense e a Unifesp, a UNEB na Bahia, e aqui também em Campinas, a Unicamp, né, que está num processo aí de aprovação das cotas trans. Então, está acontecendo algumas audiências públicas. E, assim, só para colocar justamente como esse tema vem cada vez mais sendo pautado em várias universidades, eu pude acompanhar um pouco aqui o processo em Campinas, na Unicamp, e eu acho que, assim, foi muito expressiva, como justamente esse tema foi justamente fruto de uma forte luta que os estudantes da universidade tiveram que impor, inclusive respondendo a um professor da extrema-direita que quis atacar um estudante, e a paralisação que os estudantes estavam fazendo, atacar um estudante com faca, os estudantes foram lá e responderam. Vocês lembram disso? Coisa bizarra. Que loucura! E aí os estudantes responderam justamente fazendo uma forte assembleia, uma assembleia fortíssima. Eu fui lá para dar o nosso apoio, inclusive como professor da rede pública, e essa greve que eles fizeram em seguida, né, fizeram uma greve bastante forte, fizeram uma ocupação de um instituto, impôs, na verdade, encurralou a burocracia universitária, encurralou a reitoria, para que justamente tivesse que se comprometer aí com esse processo de aprovação que está em curso das cotas trans. Eu acho que isso é bem importante também, pensar como que o que expressa essa mudança um pouco no panorama das universidades, ainda que está bem aquém ainda do que pode ser, né? As cotas trans, mas na verdade expressa essa mudança, mas vê que justamente é fruto da luta das pessoas trans, é fruto da luta do movimento estudantil, fruto da luta dos trabalhadores, que eu acho que muitas vezes a gente está num momento também que se nubla um pouco, fica um pouco nublado, da onde vem, né? Quem são, na verdade, os nossos aliados nessa luta. Enfim, então eu queria que vocês comentassem um pouco como que foi, inclusive, o processo de implementação, né? Eu sei que a Virgínia estava também no processo de implementação da UFABC, e como que vocês veem isso das reitorias das universidades, às vezes, né? Depois que o movimento vai lá e impõe a luta, tipo, querer aparecer... Senta na janelinha, né? Vocês comentassem que eu acho que estão vivendo, né, viveram muito essa experiência aí também na UFABC. Sim. Então, Flá, eu acho que é muito importante isso que você mencionou, assim, de que se hoje tem cotas trans, é porque existem décadas de luta da população trans, enfrentando a polícia, enfrentando o Estado, enfrentando, enfim, todos os tipos de discriminação, seja no mercado, seja na saúde, seja na educação e etc., inclusive nas próprias escolas, né? Desde a reivindicação do nome social nas escolas, etc., que permitiu a gente conseguir chegar também na universidade. E eu acho que o caso da UFABC é bem emblemático, porque ele é uma expressão, acho que bem forte disso, assim, né, dessa dificuldade e desse descompasso também das universidades com a própria sociedade, assim, porque eu comecei a frequentar a UFABC em 2015, né? E eu não era aluna, nem pensava, inclusive, que conseguiria chegar numa universidade federal, assim, porque, enfim, né, o vestibular em si já é uma coisa que assusta, né? Você pensar, ficar 2 dias ali fazendo uma prova de muitas horas e etc. E quando, na verdade, eu fui convidada para participar do coletivo LGBT da universidade, foi um chamado porque não tinham pessoas trans
que eles conhecessem na universidade, que pudessem lá estar dialogando com as demandas das pessoas trans, e eles já sentiam que era muito importante colocar essa reivindicação, porque tinha todos os outros membros das outras siglas, né, mas não tinha o T ali das trans. E teve um caso muito importante, que foi o caso de uma trabalhadora terceirizada, a Dani, que foi uma companheira que a gente conheceu lá na universidade, e a situação foi que ela veio relatar para o coletivo LGBT que ela estava sendo proibida de entrar nos banheiros femininos para limpar os banheiros. Cara, tipo assim, ela não podia fazer o trabalho dela. Tipo, era essa situação que estavam colocando. E pior, a empresa tinha se recusado a colocar o nome social dela no crachá que ela trabalhava. Então, assim, era impossível trabalhar, porque você não era você, né? Você não tinha o seu nome ali reconhecido e você não podia nem executar a sua função, que era entrar nos banheiros femininos para limpar. E aí a gente começou uma mobilização na universidade, né? Primeiro reivindicando que a reitoria tomasse providência, né? Já naquele momento responsabilizando a reitoria de permitir um trabalho terceirizado na universidade, que esse trabalho fosse feito em base a esse tipo de opressão. Sabe o que a reitoria fez? Ela demitiu a trabalhadora. Foi essa a resposta da reitoria. Então, assim, se alguém que está assistindo esse episódio aqui acha que alguma reitoria vai dar alguma coisa para gente, é isso que ela pode dar, a demissão. É isso. A gente, inclusive, veio pautando muito isso na UFABC, de que as pessoas trans já entravam na universidade, mas pela porta dos fundos, né, para limpar os banheiros, etc. Mas no caso da Dani, nem isso ela podia fazer. E aí, quando teve essa questão da demissão dela, gerou muita revolta. E o tema do banheiro virou um símbolo dessa reivindicação, né? E aí a gente começou a reivindicar que fosse garantido pela reitoria, né, o direito ao uso do banheiro de acordo com a nossa autodeclaração. E aí a gente começou toda uma manifestação em relação a isso, fez audiência pública, etc. E assim como a gente tem visto na USP, em várias universidades, né, começa a sair do esgoto, assim, acho que é um problema que tem na estrutura das universidades mesmo, né, que tem muito esgoto, assim, vai saindo umas radifem, vai saindo os bolsonaristas, vai saindo todo mundo para dizer, não, a partir de agora, os estupros vão começar a ter no campus. A partir de agora, as mulheres estão inseguras. Que é super preocupado com a universidade, que vai, Sim. Né, que vai acontecer um terror na universidade. Não, e aí acontece um caso de assédio, você não vê nenhuma dessas pessoas ali na universidade, né? Tem um caso de abuso, tudo que a gente vê toda hora no jornal aparecendo, né? Essas pessoas não aparecem, mas quando a gente fala sobre o direito a usar um banheiro, né, que é uma necessidade fisiológica, gente, é uma coisa, né, mínima, né? E que, enfim, como você vai permanecer num espaço, você não pode nem usar o banheiro. Mas com muita luta a gente conseguiu não apenas garantir o uso do banheiro, então tem placas hoje que expressam, né, que todas as pessoas que se identificam como mulheres podem usar o banheiro, independente da sua genitália, etc. Isso já foi uma conquista importante, mas também é importante dizer que assim que a gente conseguiu a aprovação disso no Conselho Universitário, a reitoria não dispôs de nenhum equipamento para colocar as placas nos banheiros. Foi o coletivo LGBT que teve que imprimir com o seu dinheiro para colar as placas nos banheiros. Então, assim, tudo foi com muita luta. Mas aí o que aconteceu foi, a gente conseguiu o banheiro e aí a gente começou a se perguntar, mas e aí, quem vai usar o banheiro? Né? Porque a Dani foi demitida. Eu nem era aluna. Falou, gente, não tem pessoas trans aqui dentro, a gente precisa pensar, então, como garantir esse acesso das pessoas trans. E aí eu acho que foi bem pioneiro, assim, da nossa parte, de começar a vincular isso com o debate de cotas, né? Porque foi uma medida da gente pensar como que a gente consegue, né? Mesmo questionando mais de conjunto, né? O problema estrutural da transfobia, o problema mais profundo que a gente vê das pessoas trans, mas como a gente cria um mecanismo para garantir o acesso mais imediato da população trans aqui dentro. E aí a gente começou também com esse processo, audiência pública, debate com os movimentos, debate com os coletivos da universidade, assembleias que a gente pode pautar essa reivindicação. Teve o primeiro congresso de estudantes da UFABC que eu pude participar como convidada para discutir também a luta das cotas trans, e uma das resoluções desse congresso foi encampar essa luta. E aí foi muito interessante, assim, porque começou a ter, na verdade, um ativismo, e algumas pessoas trans que eram alunas começaram a aparecer na universidade. Né? Acho que criaram mais coragem também de se sentir ali, né, vendo que tinha um processo para abrir portas para outras pessoas trans, e foram se vinculando. E aí eu fiz várias amizades, né? O Kien, que hoje é, inclusive, coordenador do IBRAT, né? Foi linha de frente junto comigo dessa luta.
E aí foi bem interessante também, porque a gente teve o processo todo se deu em 2018, né, um ano bem complexo, né, vocês vão lembrar, né, desse ano, né, bem forte. Mudou alguma coisa no Brasil esse ano? Pouca coisa, assim, né, só um detalhe, assim. E foi um ano que, justamente no começo do ano, a gente já estava com essa mobilização, mas para o final do ano que ela foi, na verdade, criando mais consistência para pensar a aprovação. E aí, a discussão de aprovar as cotas trans aconteceu um pouco antes do primeiro turno. Só que a reitoria, ela fez uma manobra junto com os conselheiros que eram mais bolsonaristas, já eram mais de direita, que ficavam adiando, e aí quando chegava na reunião para discutir as cotas trans, eles mandavam um documento de 12 páginas dizendo, mas por que cotas trans? Não cotas lésbicas? Porque as lésbicas não vão ficar com ciúmes? Não, mas os gays, eles queriam cada hora achar uma justificativa em relação a isso, mas com muita luta e muita organização a gente conseguiu. Aí foi mais complexo, porque foi entre o primeiro e o segundo turno das eleições nacionais, onde se polarizou toda a universidade mesmo, que a gente conseguiu marcar uma organização com os coletivos trans, né, de fora da universidade. Então foram vários artistas, né. Vou até pedir para a Isa poder colocar umas imagens aí para a gente, porque a gente fez toda uma movimentação muito interessante, a gente ocupou o Conselho Universitário mais de uma vez para discutir isso. A gente depois fez uma intervenção artística, e aí eu vou contar um segredo aqui que a gente fez, Flá. A gente chamou todos os movimentos e falou assim, gente, vamos lotar essa universidade, já dizendo para todo mundo que vai aprovar sim ou sim. Se eles não aprovarem, a gente ocupa! E a gente faz o caos aqui. E aí a gente levou um monte de gente trans. Acho que foi o dia que teve mais pessoas trans naquela universidade. O pessoal cantou, o pessoal fez slam, o pessoal fez rima. Meu, foi lindo, assim. A gente fez uma performance artística, foi muito emocionante. E aí a gente conseguiu calar a boca de alguns conselheiros que estavam ali até o final, até a última hora, dizendo, gente, vamos fazer uma cota... Eles falaram uma proposta que era assim, cota de vulnerabilidades. Então, cada ano a gente escolhe um setor vulnerável. E aí a gente dá a cota. Então, esse ano vai ser imigrante, o outro ano vai ser pessoa trans, outro ano... Umas coisas absurdas, tudo para não aceitar, né, que existe transfobia e que a gente tem que enfrentar isso. E aí foi muito importante, porque a gente também conseguiu aprovar as cotas trans com um discurso de que também as universidades, por serem universidades públicas, né, serem partes do Estado, né, que elas também exigem uma reparação histórica do que o próprio Estado fez com as pessoas trans. Do ponto de vista do que foi a Operação Tarântula, que caçava travestis, jogava no Rio Tietê, né, ou seja, tudo isso que aconteceu no Estado de São Paulo, que hoje já é totalmente, né, tá nos livros, né? Já é uma coisa que já está relatada, a gente já tem fontes históricas em relação a isso, né? Parte da gente conseguir ver que é necessário ter esse enfrentamento hoje para a gente conseguir, de fato, garantir que as pessoas trans conseguem acessar as universidades depois de tanta opressão e tanta violência que sofrem, que sempre dificultou muito o nosso acesso aí, né? E inclusive é muito importante ver, assim, um exemplo da FBC, que essa luta se deu muito da aliança mesmo do movimento estudantil com os trabalhadores, né, com a Dani, a trabalhadora terceirizada, com os movimentos sociais, e sem confiança na reitoria, que inclusive demitiu a Dani, e depois, gente, vocês não acreditam, eles fizeram um vídeo. Tem isso ainda, né? Menina, eles deram um vídeo que eles recontam a história da Dani, fazendo que ela pareça uma alucinada, como se toda a opressão que ela tivesse sofrido, como toda a transfobia que ela tivesse sofrido, fosse uma coisa da cabeça dela, e que a universidade, na verdade, sempre foi muito inclusiva, muito democrática, e que, enfim, ela tava maluca. Inclusive, se der para passar um trechinho do vídeo, só para vocês verem, esse vídeo é um vídeo institucional da UFABC, que reconta a história da Dani para que a reitoria se passe como inclusiva. O que você está fazendo aqui? Como assim? Eu tava limpando o banheiro e resolvi usar o banheiro. Esse banheiro é de mulher. Se esse é seu banheiro, esse não pode ser meu banheiro. Mas esse é meu banheiro também. Tá, então eu vou ficar aqui. Como assim você vai ficar aqui? Vou ficar aqui. Não, esse não é o seu banheiro. Você não tem que ficar aqui. Eu vou ter que chamar alguém pra te tirar. Isso é um banheiro de mulher. O que você tá fazendo aqui? Oi, tá tudo bem? Oi, tá tudo bem? Tá. Não tá. Olha, aqui você pode usar o banheiro de acordo com o gênero que você se identifica, tá? Vem.
Gente, para vocês verem, assim, tipo uma como é a alucinação, cara né? de Não acontece isso pau. na realidade. Não. Não, aí a gente é louca, entendeu? É isso um pouco que eles querem fazer, mas eu acho que isso que a Ari estava falando é muito importante, porque existe hoje essa disputa de narrativa, Uhum. né, do processo da história, né? E é louco que isso sempre acontece, né? Sempre, na verdade, a gente vê que eles tentam recontar a história de uma forma que apresentem eles como os benevolentes, né? Aqueles que deram tudo pra gente, aqueles que, na verdade, já tinham uma ideia do futuro, né? E tudo mais. Sendo que, na verdade, não. A gente teve que lutar pra caralho pra conseguir as cotas trans, né? E se enfrentar com isso, com o Radifem, com o bolsonarista, com um professor que, na verdade, era bastante bolsonarista, não chegaram a pegar uma faca igual na Unicamp. Mas, assim, eles estavam, na verdade, assim, de um jeito que... só faltou isso, entendeu? E, assim, vários, inclusive, dizendo assim, você nem é aluna, o que você está fazendo aqui? Ah, você quer cotas para você entrar aqui, né? Porque você não consegue. Falaram isso pra mim. Eu falei, sim, eu quero cota, sim, pra mim. Sim, mas eu quero mais. Eu quero 36 vagas, né? E eu quero mais do que isso. Eu quero o fim do vestibular. Eu quero que todo mundo tenha direito à educação. Né? Por que a educação até hoje, né, vira uma questão que só poucas pessoas podem acessar através desse vestibular, né? Não, inclusive teve uma discussão aí anos atrás deles querendo reduzir as vagas, que já são pouquíssimas, porque diziam que não tinha demanda, justamente porque, assim, não se sabe, né? Hoje a pauta está muito mais em alta, mas uns tempos atrás a UFABC era uma das únicas universidades que tinha cotas trans, e a reitoria justamente não usava isso para divulgar, né, que as cotas existiam, e usaram desse argumento para tentar reduzir a quantidade de vagas destinadas às pessoas trans na UFABC, assim. Então mostra que realmente, assim, só o movimento estudantil, em aliança com os trabalhadores e setores oprimidos, que pode realmente arrancar essas demandas, né? E a gente não pode confiar nesses organismos antidemocráticos, inclusive os próprios conselhos universitários, assim, onde a nossa representação estudantil, nós somos a maioria da universidade, a gente tem 1, 2 cadeiras para sei lá quantas, assim. Então é muito, muito desproporcional, assim, a gente confiar nesses organismos completamente antidemocráticos. E eu acho que isso que vocês colocaram desse sim, que virou um símbolo, né, da luta ter também começado com a demissão de uma trabalhadora terceirizada, né, como a Dani, eu achei muito forte, porque eu acho que ela expressa, por um lado, tipo, a força que o movimento teve, inclusive de responder, de tentar responder, né, diante disso, mas também justamente o que significa a reitoria da universidade, né? E como, tipo, brutal, assim, contra as trabalhadoras, enfim, trans, né? Inclusive, então, eu achei muito forte. Acho que é um símbolo que expressa justamente quem são os nossos inimigos e quem são os nossos aliados, né? Sim. E eu fiquei pensando, assim, tipo, para a gente pensar já as mudanças que ainda que não... Tipo, tem um tempo, né, já das cotas trans, dessa experiência, mas assim, já não é. Existe uma experiência de mais tempo que justamente as cotas étnico-raciais. Eu acho que dá para a gente pensar alguns paralelos, daí pensar já o que essa experiência das cotas trans está mostrando, inclusive o que ela mudou já na própria UFABC, como que vocês veem essas mudanças, porque assim, eu acho que se a gente pensar nas cotas étnico-raciais, é claríssimo que mudou a composição étnico-racial da universidade, né? Tipo, eu entrei na universidade em 2014, tipo, e era uma universidade muito, majoritariamente, realmente, muito branca. Eu entrei na Unicamp, né? Que foi uma das últimas, inclusive, a ter o processo de cotas. Então, isso já foi mais... demorou mais lá, né? Mas era assim, era brutal, como realmente a composição era de 80%, 70%, 80% de pessoas brancas. Era muito majoritário num país como o Brasil, né? Majoritariamente negro, bizarro, assim. Mas, enfim, e aí a partir da luta, que também a gente travou aqui com 3 meses de greve, 2 meses de ocupação de reitoria, mais uma vez mostrando que nada não foi dado, e a luta também pelas cotas que já existia né, no Brasil há décadas, do movimento negro, no momento, inclusive, que veio inclusive, depois do ascenso operário e tudo mais, tipo, que conquistou. E mudou totalmente a composição, assim, para mim, tipo assim, qualquer universidade que você entra, acho que é visível que mudou, né? Não é só os dados que mostram, tipo, todo mundo consegue ver que justamente hoje já tem dados que vai mostrar que, tipo, chega a 50% de negras e negros, ou que tem, inclusive,
uma sobreposição, né, de negras e negros e de pessoas brancas. Então, acho que é bem forte para a gente ver essa mudança. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, segue alguns desafios, né, para a gente pensar, e eu acho que daí ajuda a gente a pensar também nos desafios também para pensar as cotas trans, né? Então, por exemplo, do ponto de vista da permanência estudantil, né? Muitas vezes a população negra, que obviamente também vai ser a população mais precarizada, que mais vai precisar da permanência estudantil, porque imagino que também vai ter uma relação aí com as pessoas trans, né? Que vai precisar dessa permanência estudantil. Tem dados mostrando que, por exemplo, a maioria das pessoas que evadem as universidades são pessoas negras. Então, apesar de ter as cotas, que, né, tem uma composição forte da população negra na entrada, depois também tem uma composição forte na saída, né, da saída antes de concluir o curso, justamente pela falta de permanência estudantil, e fora estruturalmente o que significa, né, o racismo no país como o Brasil. A gente está no momento que, explodindo brutalmente os casos de violência policial essa semana, com casos bizarros, assim, absurdos, que muito ódio, mas que justamente vão mostrar toda essa dificuldade para as pessoas negras, inclusive, de se manterem na própria universidade. Então, não foi acompanhada de políticas de permanência estudantil. Ao mesmo tempo, também, a maioria dos negros ainda estão fora da universidade, né? Então, 18% dos jovens negros de 18 a 24 anos, eles estão cursando na universidade. Então, não chega nem perto, tipo, sei lá, de ser metade dos jovens negros cursando na universidade. É muito pouco ainda. Eles estão nos trabalhos precários, estão no Uber, no iFood. Exatamente, não chega no acesso à universidade. E a quantidade de vagas nas universidades, na verdade, ela tá bem estagnada. Na verdade, desde 2013, a gente tem cerca de 2 milhões de matrículas nas universidades públicas. Então, tipo, na verdade, também não é que está aumentando a quantidade de vagas para justamente aumentar a quantidade de pessoas que entram na universidade, é que as cotas fizeram com que mudasse essa composição étnico-racial das universidades, né? E aí, isso faz com que, tipo, a maioria dos jovens negros estejam justamente nas universidades privadas, né? Inclusive, se endividando, né? Tentando pagar aí com os baixos salários que tem, e financiando as fortunas aí dos mega empresários da educação, né? Que no Brasil tem os mega empresários, Protan Anguera, por exemplo, que justamente vão se enriquecer com essa juventude, com milhares de jovens, né, que são endividados e que estão nessas universidades particulares. Eu estava vendo um dado, por exemplo, que 80% dos alunos que hoje fazem universidade estão na universidade privada, não é na universidade pública. Ainda é um desafio, né? Tipo, ainda é muito baixa o número frente à população do país, frente ao número de jovens, o número de vagas que tem nas universidades públicas. Então, eu queria que vocês comentassem também, pensando nesses paralelos, como que vocês já veem, inclusive, a mudança na composição das universidades a partir das cotas trans, e quais são também os desafios que daí vão ter justamente para que esse direito seja realmente uma conquista para a população trans e depois não se perca, tipo, evadindo da universidade porque não tem permanência e tudo mais. E como vocês estão à frente de um centro acadêmico, né, inclusive que tem majoritariamente na sua composição da chapa pessoas trans, eu queria que vocês comentassem um pouco, né, essa novidade, que eu acho que é uma questão muito importante, inclusive que o movimento estudantil mesmo já está mostrando, né, aí, tipo, a força que tem quando tem quando muda essa composição, inclusive para pessoas trans, né, e também, tipo, quais são os desafios pensando, né, nesses paralelos com as cotas étnico-raciais. Sim. Flá, você estava falando, eu até falei para ela aqui, me identifico muito, porque eu, inclusive, sou uma dessas pessoas que acumula uma dívida milionária com uma universidade privada, que foi a Fundação Santander, que aqui, enfim, era uma universidade muito importante, etc., que é parte dessa realidade, né, da dificuldade que a gente tem de acessar as universidades públicas e o quanto que a gente vai acumulando essas dívidas, etc., e depois carrega isso para a vida inteira, né, porque você não pensa, né, quando você vai conseguir juntar esse montante de dinheiro para arcar com isso, assim. Mas eu acho que na mudança da composição, assim, é muito forte, porque, primeiro que, assim, eu acho que eu que frequentava o UFBC antes, né, das cotas, etc., né, primeiro de eu poder chegar lá, né, sendo aluna regular, com a minha carteirinha e etc.,
parece que é uma outra sensação de você frequentar as aulas, de estar ali, se sentir mais pertencente daquele espaço. E aí você poder começar a ver várias pessoas como você na universidade, né? E aí você conseguir trocar experiências, né? Porque também para as pessoas trans que não estão na prostituição, eu acho que às vezes é muito difícil encontrar outras pessoas trans nos seus meios, né? Porque a gente não está... isso vem mudando, né, nos últimos anos, mas a gente ainda não está nos mercados de trabalho formal e etc. Então isso também dificulta você criar esses laços, assim. E eu acho que tanto a gente agora, estando à frente de uma gestão que tem 50% a mais, né, tipo, dos membros, né, de pessoas trans, né, sendo parte de reconfigurar o movimento estudantil, né, e ter uma preocupação de como envolver as pessoas trans no movimento estudantil, porque também você está na universidade não quer dizer que você vai se sentir pertencente desse espaço, nem que você diretamente vai conseguir se sentir parte do movimento estudantil, porque é muito difícil, né? A gente fez um trabalho, assim que a gente começou a atuar no movimento estudantil da UFABC, antes de estar, inclusive, à frente do centro acadêmico, que foi criar um grupo do WhatsApp para reunir as pessoas trans, porque não tinha, né, assim, uma organização por fora disso, né? Então, a gente precisa ter uma auto-organização, né? A gente mesmo se organizar para conseguir aglutinar essas pessoas. Então, sempre que tinha, né, a entrada de novos bichos e tudo mais, o que a gente fazia? Ia lá nas listas, ficava caçando o povo para conseguir o contato da galera e adicionar nesse grupo para minimamente ter uma relação entre si ali. Mas, ao a gente começar a fazer isso, os relatos que a gente começou a receber de denúncias sobre a permanência estudantil, assim, bizarros. Situações de alunos, por exemplo, que o professor exigiu o RG para fazer prova, e com isso, na verdade, ficava discriminando os alunos, ou que usavam o Moodle e, enfim, outras plataformas, né, para, na verdade, ficar errando o nome social das pessoas. Tem uma aluna que ela chama Lua, né? Fácil, né? Você olha para o céu, Lua, né? Nada a professora não conseguia falar o nome dela. Não conseguia. Uma pessoa que tem doutorado não conseguia falar uma coisa que você olha para o céu e você vê. É esse o nível de dificuldade que a gente vê. Porque aí as pessoas não querem voltar para a universidade. Imagina, você está numa turma com 90 alunos e a professora faz questão de errar o seu nome, de errar o seu pronome, né? Ou mesmo a gente tem o caso na UFABC, que a gente tem o nosso DCE, que é dirigido pelo Movimento Correnteza, que no dia 29 de janeiro fez questão de fazer um post, né, super transfóbico, né, que a gente fez uma resposta à altura, que foi organizar uma mesa na universidade para discutir que a gente não é doente. Né? Nesse post eles reivindicam o CID, o DSM, os Códigos Internacionais de Doença, para dizer que as pessoas trans, na verdade, têm que lidar com a sua condição, né, da mesma forma como faz, por exemplo, né, enfim, as instituições psiquiátricas, médicas, para dar, por exemplo, para dizer se a gente pode ou não pode usar hormônios, se a gente pode ou não pode mudar o nosso corpo, né, para dizer o que a gente pode fazer ou não com o nosso corpo. Então, isso é bem absurdo mesmo. Bizarro. Bizarro. E aí você pensa, tipo assim, como é difícil uma pessoa trans na universidade, porque você se enfrenta com a reitoria, que tem esses mecanismos todos, né, de não atualizar os dados, né. Eu recentemente dei uma entrevista para a Globo, né, e aí depois da entrevista eles falaram que eles procuraram a universidade, né, para apurar as denúncias, e a reitoria disse que reconhece as dificuldades, mas está trabalhando para melhorar. Sendo que, desde que aprovou as cotas trans até agora, o que não faltou foram denúncias, trabalhando, né, para melhorar as dificuldades, né? Eu acho que sim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente vê essas dificuldades, a gente colheu esses relatos, a gente vê isso, também tem essa potência de ver esses setores que estão conseguindo se organizar e que, inclusive, ver o movimento estudantil como um espaço de organização, né, para poder fazer as suas lutas e também para conseguir convencer os estudantes que não são trans da importância que tem de defender as cotas trans e de defender a permanência estudantil. Então, acho que quando a gente vincula, né, as nossas questões específicas, né, com as demandas gerais, né, a gente vê esse dado mesmo que você estava colocando, né, que não tem vagas novas, né, sendo abertas, né? Isso também tem muito a ver com os cortes na educação que a gente vem sofrendo, desde o governo Dilma, aprofundando no Temer, passando pelo Bolsonaro, que queria fechar as universidades, mas isso também tem a ver com o arcabouço fiscal, né? Isso também tem a ver com essa restrição do orçamento. No caso da UFABC, a gente não conseguiu nem terminar o projeto original da UFABC, a gente não tem moradia estudantil,
a gente não tem laboratórios, a gente não tem salas de Que aula. é uma universidade super recente, que foi criada no governo Lula, inclusive. Não, imagina isso, Flá. Eles fecharam a enfermaria da faculdade. Se você passar mal, você morre na faculdade porque não tem um médico. Tem piscina que não pode usar porque eles não contratam salva-vidas, porque não tem dinheiro, porque está tudo limitado por conta dessa política do arcabouço fiscal. E aí eu acho que um desafio que a gente tem como centro acadêmico é, em primeiro lugar, né, ser completamente independente do governo federal e da própria reitoria, até pela nossa história, né, se a gente chegou aqui, né, foi bastante enfrentamento com esses, mas também do ponto de vista de levantar um programa que ajude a organizar o movimento estudantil para se conectar com a população trans que está fora da universidade. Né, o que exige, por um lado, né, defender sempre a ampliação das cotas trans rumo ao fim do vestibular, né, para a gente acabar com esse filtro social e essa justificativa que faz com que as pessoas trans não possam acessar esse espaço, assim como a gente vê também para as pessoas negras, né, para os indígenas, enfim, para vários setores, né, que estão vulneráveis e não acessam a universidade. Mas também eu acho que é muito importante, né, a gente reivindicar uma aliança com o movimento estudantil das universidades privadas. Né, e nesse sentido, ter um programa que questione o lucro dos capitalistas, né, da Anhanguera, da Croton, desses monopólios, no sentido de conseguir, na verdade, usar as estruturas das universidades que já estão criadas para criar mais vagas públicas, né? Ou seja, estatizar essas universidades, colocá-las a serviço, né, da população, aí sim, conseguindo ampliar o acesso, conseguindo, né, democratizar de fato a entrada das pessoas ao ensino superior e combatendo o lucro desses capitalistas que muitas vezes tratam a educação como mercadoria e tornam a educação cada vez não só uma coisa de difícil acesso, mas também vai precarizando a educação, né? Porque a formação numa universidade privada, a gente sabe que ela é pior. Não porque as pessoas que estão ali têm menos capacidade ou qualquer coisa do tipo, mas porque eles geralmente fazem uma divisão, né? Que eles querem que aquela pessoa seja uma mão de obra especializada, mas que sirva, na verdade, para trabalhar em serviços piores, né? Então, é uma divisão que é feita, na verdade. Também serve para, tipo, que não tenha organização estudantil, que não tenha movimento estudantil, que não se questione aquela estrutura que é, enfim, para, na verdade, garantir o lucro de um punhado de burgueses, assim. Sim, que é muito mais difícil, né? Os centros acadêmicos, né? Essa mobilização dentro das universidades privadas, né? Realmente. Então, eu acho que, imagina só a transfobia, né? Eu lembro que na Fundação Santo André, que era pública de caráter privado, eu exigi meu nome social lá em 2014 e eles negaram. Eu era membro do Conselho Universitário, né? O único setor ali que era de oposição à reitoria e etc. E eles mandavam carta com meu nome morto, sabe? Eles não respeitavam nem a pessoa que tinha sido eleita para estar ali. Imagina isso nas universidades como a Anhanguera e etc., que não tem nem esse caráter público, digamos assim, né? Então, conseguir batalhar para essa unidade do movimento estudantil, né? Das universidades públicas, mas também com as universidades privadas, do movimento estudantil, com o movimento de trabalhadores, com os movimentos sociais, né? Eu acho que é o desafio que a gente tem hoje, que é justamente fazer uma unidade daqueles dos de baixo, né? Dos que trabalham, daqueles que sofrem essas opressões, e não cair nesse conto, né? Dessa unidade entra, na verdade, a frente ampla, que na verdade são só os nossos inimigos se juntando, né, para promover mais ataques que vão levar a gente a condições cada vez piores, que inclusive ameaçam as cotas ainda hoje, né? Porque por mais que a gente conquistou isso, a gente tiver essa crescente, não está descartado, né, que Lucas Pavanato, Nicolas Ferreira, né, e etc., queiram, na verdade, revogar essas cotas, queiram fazer interventores às universidades, como a gente já viu com o Bolsonaro. Então, eu acho que também essa luta é para manter as cotas, né, porque não é que elas estão garantidas também. Assim, ano passado mesmo, a gente tinha uma história aí que tinha um projeto antitrans por dia no Brasil, justamente porque é isso, assim, a extrema-direita se fortaleceu e os projetos deles são os mais asquerosos para impedir direitos extremamente básicos, como justamente o acesso aos banheiros, o acesso ao nome social, acesso a direitos que hoje a gente já tem garantidos no SUS, como, por exemplo, a cirurgia de redesignação sexual, né, enfim, uma série, a hormonioterapia gratuita, que hoje já são direitos de uma luta histórica do movimento trans, mas que, na verdade, esses setores querem atacar justamente porque eles não reconhecem as pessoas trans como, enfim, como pessoas, assim. Sim. Bem bizarro mesmo e que mostra que o caminho para se enfrentar com esses setores não é justamente como faz, né, o PT, enfim, os setores que se conciliam com quem nos atacam,
mas justamente é um caminho independente, né? Para não se aliar com as igrejas, não se aliar com essas comunidades terapêuticas, não se aliar com esses que querem que o RG transfóbico seja cada vez mais implementado. Né? Eu não sei quando que eu vou ter que trocar meu RG, mas enfim, eu, por exemplo, não sou uma pessoa de nome retificado na Receita Federal, porque é um processo extremamente burocrático, caro, desgastante, né? Que você entra em contato com várias instâncias aí administrativas, enfim, tem que trocar o nome em absolutamente todos os documentos que você nem usa na sua vida, você tem que ir lá e trocar. Então, justamente, o nome social é um direito extremamente básico para garantir que as pessoas sejam minimamente respeitadas enquanto pessoas, em qualquer lugar, sem que elas precisem obrigatoriamente enfrentar toda essa burocracia, né? Então, Sim, eu acho é um ataque muito, muito significante. Assim. E tudo, acho que tipo, toda essa burocracia, tudo já é escandalosa. Mas Não, você pensa nas universidades, né? Você fala assim, nossa, é o berço do conhecimento, da tecnologia, não sei o quê. Tipo, se pintam de democráticas, muitas dessas universidades, né? E aí, tipo assim, o elementar do elementar, tipo, aqui o pessoal no meio da Unicamp estava me contando que o estudante, tipo, chega... A estudante, né? Estudante chega e, tipo, vai fazer chamada e é totalmente constrangida na chamada, na parte, quando vai receber o histórico escolar, qualquer documento da universidade, tipo, vai ver as suas notas, tem que lidar com o nome morto, assim, um negócio que eu acho que, assim, é muito elementar para a questão, tipo, defender que as pessoas possam ter... O que leva à desistência, né? Exato. A evasão, Mesmo isso ainda é negado, inclusive dentro das universidades, né? Aqui na UFABC tem relatos, inclusive estudantes falando que, às vezes, para fazer prova, o professor pede o RG para tipo, provar que é aquele aluno fazendo prova. E às vezes, no RG, às vezes não tá o nome social da pessoa, porque a pessoa não, né, enfim, não conseguiu colocar, não quer colocar, enfim, várias outras questões. Então é um absurdo que até para fazer uma prova, que já é um método avaliativo bastante arcaico, tem que passar por esse tipo de opressão, assim. Sim. E eu queria perguntar para vocês responderem também sobre a questão das bancas de heteroidentificação. Como que você tem? Porque no caso da questão das cotas étnico-raciais, é um tema que eu acho que está em debate, né, bastante, porque justamente ainda, tipo, surgem, né, da discussão sobre responder à questão das fraudes. Obviamente, a gente tem que se colocar contra todas as fraudes, né, que acontecem às cotas, mas também, na verdade, vão se transformando justamente, né, como formas de quase tribunais raciais, assim, que julgam quem é negro e quem não é, e que a realidade, já surgiu vários casos, escandalosos, recentes, inclusive, que está negando o direito das pessoas que são de pele mais clara, né, que são negros de pele mais clara, a acessar a universidade. Então, como que vocês estão vendo esse tema em relação às cotas trans? Então, na UFABC isso foi uma grande discussão, assim, porque quando a gente aprovou as cotas trans, a gente já teve uma certa polêmica em relação a isso, né? Porque a questão é que, assim, se a gente já se questiona na questão étnico-racial, né? Tipo assim, a quem interessa definir quem é negro e quem não é no Brasil, quando você pensa na questão trans, é ainda mais profundo, porque, assim, qual é o critério, né, para você ser uma pessoa trans, né? Então a gente fica brincando, 2 peças de roupa, como era em Stonewall, que você era presa, ou tem a ver com a maquiagem, ou tem a ver com o uso do hormônio, porque é muito difícil, né? Porque a luta do movimento trans foi sempre a autodeclaração, né? Foi sempre a gente poder dizer que a gente é isso e acabou, né? E o nome que eu quiser dar, o termo que eu quiser dar, por isso que cada hora surge uma letra nova, né, no nosso alfabeto, e a gente fala, é isso mesmo, a gente tem que ter o direito de se autodeclarar e se expressar e tudo mais. E na UFABC a gente fez uma batalha em relação a isso, né? Teve uma manobra da reitoria, porque, enfim, também tinha uma preocupação com o acompanhamento mais institucional da permanência. E aí foi criado a Comissão Especial para Pessoas Trans, que é o CEPT, né? Que, na verdade, é um organismo que, teoricamente, poderia receber alguma denúncia de fraude, e caso recebesse essa denúncia, iria entrar em contato e tentar investigar sobre isso. Mas, no processo de entrar pelas cotas trans, só é necessário você ter a sua autodeclaração. Então, quando a matrícula é presencial, você preenche uma ficha que diz, eu me autodeclaro uma pessoa trans, etc., e assina, e está resolvido.
quando é matrícula online, você tem que gravar um vídeo dizendo eu sou uma pessoa trans, etc. E isso basta. Então, pra gente isso é uma coisa muito importante, porque a gente está falando sobre pessoas trans que não necessariamente estão dentro do binarismo, né? Então, não necessariamente a pessoa quer ter uma leitura só feminina ou masculina, né? E a gente não acha que é positivo a gente criar mais regras sobre como os corpos das pessoas têm que funcionar. Afinal, para que a gente está lutando, né? Senão a gente vai colocar, inclusive, as regras da própria, enfim, da própria ideologia de gênero que a direita faz, enfim, para definir o que é homem e mulher, para definir o que é ser trans ou não, sendo que é isso, assim. Ser trans é justamente se contrapor a essas diretrizes, né, que colocam o que é homem, o que é mulher. Então, por quê, né? Por que cristalizar isso? E aí eu acho que tem uma armadilha importante, porque, assim, as reitorias, elas novamente aparecem, né, como as muito preocupadas em garantir que as pessoas trans estejam ali Claro. e que nenhuma fraude aconteça. Mas a verdadeira fraude é o vestibular, né? Tipo assim, qual que é a fraude efetivamente, né? Tipo assim, porque no Brasil, se autodeclarar uma pessoa trans, tem qual privilégio, né? Teria qual vantagem, né? Então é meio loucura, entendeu? As pessoas não querem, inclusive muitas pessoas trans não querem dizer que são trans e vivem Exatamente. por aí, né, se escondendo, digamos assim, e se passando por pessoas que não são trans. Porque a gente sabe que quando você diz que é trans, o tratamento muda, o olhar muda, a forma que as pessoas te tratam muda. Então, acho que quando a gente fala sobre a questão nas universidades que ainda não têm as cotas trans e estão lutando por isso, né, a gente sempre fala, tenham atenção com isso. Porque a reitoria dá com uma mão, né? Ou seja, é obrigada a ceder, né? Através da nossa luta, mas já pensa mecanismos que ela consiga também retirar essa conquista, porque é sempre uma coisa que, por mais que a gente lute, a gente alcance a nossa reivindicação, depois parece que não está nas nossas mãos como vai funcionar, né? Depois parece que a gente perde esse poder de decisão de como é a universidade. Por isso que é uma luta que a gente tem que ter permanente, justamente para garantir que esse acesso seja sem rebaixar questões elementares dessa luta, né? Que é o direito à autodeclaração, o direito das pessoas serem, né, como elas são, independente de serem obrigadas, né, a ter que se harmonizar, a fazer uma cirurgia, ou seja, que nenhum padrão social se imponha para aquela pessoa ser quem ela quer ser. Eu mesma passei por esse questionamento, assim, quando eu fui escolher a opção ali das cotas para ingressar pelo SISU na UFABC, eu me questionei se eu poderia, de fato, participar ali daquela categoria de cota, porque eu não me harmonizava, eu já me identificava uma pessoa trans, eu já me entendia como ally, mas eu não usava nenhum hormônio, eu inclusive não me sentia, tipo, usava barba tranquilamente. Que a gata mais faz usar. Eu tinha, tipo, uma expressão muito mais andrógena nesse sentido, né, há 3 anos atrás, então eu inclusive me questionei se, enfim, se eu de fato ali usasse a cota, se eu teria esse direito, né? Se me validaria enquanto uma pessoa trans, porque eu era facilmente lida como um menino, assim, nas ruas e tal. Então, acho que é importante, assim, lutar contra essas bancas de heteroidentificação justamente por isso, para garantir, né, que pessoas não binárias, que pessoas que não querem se harmonizar, pessoas que não podem se harmonizar, né? Enfim, pessoas que... Sim, tem pessoas que nem podem, né? Por conta de saúde, etc. Ou por questões financeiras também, porque, enfim, né, por mais que tenha... hoje no SUS, às vezes é muito difícil, às vezes a pessoa não pode porque mora com os pais, enfim, várias questões, né, envolvidas, e que, na verdade, não pode ser um mecanismo para impedir, para servir como mais um bloqueio aí das pessoas trans às universidades, né, as cotas que deveriam aí abrir as portas, servir como mais uma forma de oprimir as pessoas trans através dessas bancas. Isso que você falou também acho importante, que é isso, né? Muitas vezes, para as pessoas trans, acessar a universidade pública significa poder transicionar. Né? Porque você está saindo da casa dos seus pais, você está indo para uma outra cidade, ainda mais a gente que é de federal, que vem gente do país inteiro, né? É uma libertação, né? Você poder criar a sua vida independente em outro lugar. Então, também é isso, né? Às vezes você vai começar o seu processo de transformação do seu corpo quando você estiver num lugar que você se sinta mais acolhida, né? Sim, totalmente. Então, é bem importante isso. E, gente, achei ótimo que vocês colocaram, inclusive, vários relatos das experiências de vocês, que eu acho que enriqueceu bastante aqui. E, assim, para a gente ir finalizando o programa, eu queria que vocês colocassem um pouco para... uma hora precisa acabar, gente.
Tá ótimo, mas não era pra você acabar, senão a gente fica aqui. Mas queria que vocês colocassem um pouco para a gente pensar assim, qual que é como que a gente pensa a questão trans, as demandas da questão trans também para além da universidade, né? Para além do problema do acesso, que eu acho que aqui a gente colocou bastante a questão de defender as cotas, ampliar as vagas, de se enfrentar com o vestibular, defender o fim do vestibular, das universidades privadas, que é um programa que responde, né, a questão da falta de acesso à universidade pública, mas entendo que tem uma série de demandas também, que vocês colocaram, né, todo um panorama da realidade das pessoas trans no Brasil. Então, como pensar também um programa que deveria ser levantado pelos sindicatos, que deveria ser levantado pelas entidades estudantis. Inclusive, eu queria comentar que aqui na Unicamp a gente teve eu achei que foi um exemplo, assim, que os companheiros da nossa classe, inclusive, conseguiram dar junto com outros companheiros, que foi fazer reunião de unidade dentro da universidade com os trabalhadores, pautando as cotas trans, né? Aí você colocou aí a foto deles, então eu achei muito forte esse exemplo. Sim, lindo. Achei muito forte, né? Que é justamente os trabalhadores discutindo isso, inclusive querendo combater preconceitos que existem, né? Que a gente sabe que existem dentro da própria classe trabalhadora, e mostrar que, os trabalhadores são aliados das pessoas trans, né? São aliados dessa luta pelas cotas trans, né? Eu achei isso muito importante. São os únicos que podem ser de fato, né? Oi, desculpa, não ouvi o que vocês falaram. Não, são os únicos que podem ser de fato aliados, né? Exato, são os únicos que podem ser aliados nessa luta, né, do movimento LGBTQIA+, enfim, mas também como vocês veem, tipo, como se entrelaça mais o programa para responder a essa situação das pessoas trans, inclusive com outros temas. Por exemplo, a escala 6x1 tem alguma relação com pensar a questão trans e a escala 6x1? Qual que é um programa para a gente pensar mais como responder essa situação que vocês colocaram no começo, que é muito brutal, né? Da realidade das pessoas trans, enfim, não tem direito a usar o banheiro e ter o seu próprio nome. Tipo, então, são coisas muito profundas mesmo. Então, queria que vocês colocassem mais para a gente ir finalizando. Acho que, para pensar assim, a questão trans para além das cotas, acho que a gente tem que pensar justamente no combate a toda forma de transfobia que hoje se expressa no Brasil, através, né, da forma mais brutal, que é os transfeminicídios, né, que são os estupros, né, justamente, contra as pessoas trans, inclusive contra crianças trans, né, a gente teve aí recentemente pessoas trans de 13, 14 anos sendo espancadas até a morte, no Brasil, assim. Então, acho que isso é a forma mais brutal que a transfobia expressa em nosso país, e acho que as cotas trans é parte da luta, né, contra tudo isso, mas que justamente o programa, né, o nosso programa de combate à transfobia tem que se expandir justamente para pôr fim, assim, né, a gente precisa levantar, na verdade, um plano de emergência urgente, imediato, assim, contra os transfeminicídios, né, o Brasil sendo o país que mais mata pessoas trans há 15 anos consecutivos, assim, que é bem absurdo, né, e que, na verdade, além de ser o país que mais mata, também contraditoriamente, ou, enfim, acaba sendo hipocritamente, é o país que mais consome, por exemplo, pornografia trans, né, o que mostra que esses corpos, né, são odiados e hipersexualizados ao mesmo tempo, né, justamente porque são colocados em uma condição não humana, assim, quase, né, são, né, objetos sexuais, né, que servem para satisfação ali, e depois pode morrer, pode, enfim, jogar nos trabalhos mais precários, pode jogar na prostituição, pode jogar na escala 6x1, por exemplo, que é o que mais atinge, né, são a população negra, justamente, a população trans, a população LGBT, né, que se encontra ali nos telemarketings, né, que às vezes são trabalhos onde não se exige, por exemplo, tanta interação presencial com o público, então, às vezes as pessoas trans acabam se limitando porque não precisam mostrar o rosto, não precisam, enfim, né, às vezes a voz pode ser disfarçada ali, pode usar um outro nome, então justamente é esse setor que acaba sendo mais atingido com esses trabalhos precários, né, e que mostra com que a nossa luta precisa justamente se enfrentar contra todas as formas de exploração, contra todas as formas de opressão, e por isso precisa ser anticapitalista, porque é o capitalismo que sustenta tudo isso, é o capitalismo que é o principal aliado do patriarcado, né, que inclusive é milenar, vem antes do capitalismo, mas que completamente se transformou com o capitalismo e que hoje não tem como pensar um fim para o patriarcado, pensar um fim para a transfobia,
né, para a LGBTfobia de conjunto, sem pensar um fim nesse sistema de classes que nos divide, né, e que, enfim, explora a nossa classe e oprime esses setores, assim. Sim, eu acho que uma coisa muito importante, você, Flá, como professora, vai poder também comentar um pouco, que é a questão da defesa da educação sexual nas escolas, né? Totalmente. Porque é uma coisa brutal, assim. Cada E vez a existe gente... menos, né? Não, existe menos. Pelo ensino médio. A gente vai lá e tenta impor isso dentro das escolas, né? Os professores veem essa necessidade, mas cada vez, é bizarro como realmente cada vez existe menos. Assim, quando eu estudava, eu acho que tinha muito mais educação sexual do que agora, assim. Uhum. E é muito doido, porque eu sempre falo isso, assim, porque a gente aqui do ABC, né, a gente viu, antes de Bolsonaro e tudo mais, em 2016, o Luiz Marinho, que era prefeito aqui em São Bernardo, que hoje é ministro do Trabalho e também está contra a escala 6x1, né, quer dizer, está contra acabar com a escala 6x1, né, porque ele acha que tem que manter. Sim. Esse foi um dos que disse que era contra o termo gênero no PNE em todos os debates nas escolas. Luiz Marinho, 2016, já era contra... Por que, gente, gênero? É importante, né, falar de gênero. Imagina que, nesse caso, você falar sobre a identidade de gênero, assim, e para mim é uma coisa muito cara, porque eu sou inspetora, né? E, assim, essa semana aconteceu uma coisa muito bonitinha, assim, porque lá no 9º ano, as crianças têm que apresentar o TCA, que é tipo um TCC deles, né, no município de São Paulo. E aí eles tinham me entrevistado para falar sobre as opressões, não sei o quê. E aí eles foram apresentar, e aí veio todos os nonoanos vir me abraçar e falar: tia, a gente também é contra a transfobia. E aí foi uma coisa, tipo assim, que eu fiquei muito emocionada, porque, cara, quando eu tava na escola, tipo assim, eu era o único LGBT, assim, tipo, eu nem tinha entendido ainda que eu era trans, assim, e era assim, tinha um gay na escola. Né? E é muito diferente quando você é inspetora, e aí eu fico, né? Ninguém mexe com as minhas LGBTs. Aí eu levo Heartstopper, fico distribuindo Heartstopper, kit gay eu tô fazendo do que eu posso, entendeu? Mas eu acho que é muito importante isso, assim, sabe? Da gente poder também contar com essa juventude que, pode trazer esse novo ar de enfrentamento, que a gente já tem visto isso a nível internacional, né? Quando a gente olha para a juventude do Black Lives Matter nos Estados Unidos, essa ideia de retomar os sindicatos, pensar os sindicatos como essas ferramentas que podem levar essas campanhas de enfrentamento a isso. Eu acho que também agora a gente viu na última semana, né, a aprovação reacionária da PEC do Cunha, lá de 2012, que do nada, gente. Essa saiu do nada mesmo, né? Você acordou um dia e tava lá, uma PEC muito doida, entendeu? E aí você pensa assim, a gente sempre veio falando em todos os anos, né, do quanto isso é brutal para as meninas, né, para as crianças, para as mulheres. Mas, Flá, imagina a situação dos homens trans, dos transmasculinos, que, sofrem estupros corretivos, que sofrem violências brutais, né? Aí não conseguem fazer um pré-natal, não conseguem ter um acompanhamento, não conseguem garantir o direito ao aborto, não conseguem, assim, tipo, e tem que conviver, entendeu? Com uma gestação que pode, inclusive, mudar todo o seu corpo, porque é uma onda de hormônios, né, que vai modificar toda essa relação. Então, assim, é uma situação muito delicada, que a gente pôde participar também da primeira marcha transmasculina de São Paulo, que reuniu 10 mil pessoas. Foi um fato bem histórico, assim, de conseguir ver cada vez mais essa população que, mesmo entre, né, a população trans, né, acaba tendo pouca visibilidade, acaba conseguindo expressar pouco as suas demandas, assim. E eu acho que conectar essas questões, o direito ao trabalho, né, acho que dá até para se inspirar um pouco na Argentina, né, que eles conquistaram as cotas trabalhistas, né, que as empresas estatais são obrigadas a ter um percentual de pessoas trans ali trabalhando. Eu acho que é um caminho também para a gente pensar. Mas eu acho que, se a gente for ver, né, assim, muitas demandas das pessoas trans são as demandas do conjunto da classe trabalhadora nos seus setores mais precarizados, né? Que é a questão da terceirização, a questão da escala 6x1, que é a questão, né, da violência, da fome, né, da falta de moradia, né, coisas que a gente precisa ter uma resposta bem estrutural também, né, uma reforma urbana radical, né? Então acho que conseguir pensar essas questões, inclusive a vinculação entre o racismo e a transfobia, né, o Kien, né, ele sempre fala muito isso, né, que é muito, para ele é muito próximo, né, porque assim como a cor de pele, né, o corpo trans, né, é uma coisa que você não consegue alterar, né, é o seu corpo, né, e ele vem antes da sua fala, né, ele chega antes de você. Então é muito profundo esse cruzamento, e não à toa
todos os dados, né, sobre assassinatos de pessoas trans, do transfeminicídio, sempre tem um recorte racial muito concreto, assim, né? Que são os mais atingidos, tanto na prostituição quanto na violência, etc. Então, acho que ter um plano de emergência, né, de combate à violência, organizado por organizações de direitos humanos, por sindicatos, né, que a gente consiga impor ao Estado, né, que a gente consiga ter isso, né, tipo, de casas, abrigos que possam atender a população trans, que possam ajudar as pessoas trans, inclusive, né, até um lugar onde elas consigam se reorganizar, conseguir, né, fugir das suas famílias, que é onde começa muitas vezes a própria violência que a gente sofre, etc. Acesso aos hormônios, às cirurgias, né, que no SUS, né, uma cirurgia de redesignação demora 10 anos, né, mas é fácil você juntar dinheiro e ir para Tailândia, mas assim, gente, mesmo assim não é tão fácil, né, porque, enfim, não dá para pegar um Uber, né, para ir para lá. Mas eu acho que é muito importante, assim, a gente pensar essas conexões e a gente vê, na verdade, que estar na universidade, eu acho que, e ter entrado por cotas trans, né, nos coloca um pouco também esse sentimento de obrigação de não se contentar com isso, né, de conseguir também dar voz, né, para essas pessoas trans que estão fora da universidade, que não têm esse lugar para conseguir se fazer ouvida. Então, acho que ecoar essas lutas, né, fazer com que a gente consiga trazer essas pessoas para dentro da universidade, conseguir trazer essas experiências, é o desafio que a gente tem pela frente também para conseguir ir ampliando e fortalecendo esse movimento, que, como a Ari já falou muitas vezes, né, não pode ser aliado aí com a conciliação ou com a direita e tudo mais, porque, gente, até esse dilema, né, de que o gênero nos une, a classe nos divide, vamos lá, gente, calma, né, porque o gênero não está unindo também, não. Porque você pensa em Damares, você pensa, enfim, e uma coisa pessoas trans que apoiaram o Bolsonaro, gente. Sim, que inclusive totalmente. Organizações de esquerda, né? A gente está vendo sustentando, tipo, o PSOL, por exemplo, que tem representações, né, de pessoas trans e tudo mais, que são muitas vezes representações para muitas pessoas, né? Que estão na luta, LGBT e tal, mas que ao mesmo tempo sustenta justamente a conciliação de classes, né? Tá dentro do governo Lula-Alckmin, que daí vai sustentar, fortalecer a extrema-direita que ataca todos esses setores, né? Então. E aí a gente, assim, agora como parte do Centro Acadêmico do BCH lá na UFBC, a gente, inclusive, como parte de ampliar essa luta, né, e de fortalecer a luta dos setores oprimidos, estamos organizando aí, vamos lançar uma secretaria de combate às opressões do Centro Acadêmico, Uau. Inclusive pegando num exemplo, muito legal, pegando um exemplo de vários sindicatos, né, vários sindicatos no país que usam desses organismos de auto-organização desses setores para, inclusive, construir, enfim, greves, manifestações, né, pautar a reivindicação desses setores para que eles se tornem do conjunto de toda a classe trabalhadora, de todo o movimento estudantil, porque é isso, assim, acho que só a gente pode dar a resposta para os nossos próprios problemas, então a gente tem que criar esses mecanismos de auto-organização, né, e que criem espaços de solidariedade, mas também de pensar estratégias de combate a todas essas violências, né, que acontecem tanto dentro, mas também se aliando com aqueles setores que são barrados constantemente pelo vestibular e que também, né, a violência não, né, ela acontece dentro, acontece fora, enfim, e acho que é muito importante ter essas ferramentas, inclusive agora, né, nesse auge da situação política do Brasil, com a figura aí do Lucas Pavanato, que vai claramente usar do seu mandato como uma ferramenta de ataque direto à população LGBT, à população trans. Acho que fortalecer esses organismos, fortalecer essas ferramentas de auto-organização é o único caminho assim, que a gente tem justamente para não apenas garantir que as cotas trans se mantenham e se ampliem, mas também para pensar essas outras demandas que são elementares da classe trabalhadora, como, né, combate à falta de moradia, né, a prostituição, a escala 6x1, garantir o direito ao aborto a todo mundo que gesta. Acho que é esse o caminho aí que a gente tem. Sim, e só uma última coisa, assim, que eu acho que é a questão do enfrentamento à polícia, né, Flá? Porque Totalmente. Você estava comentando, né, sobre os casos que a gente tem visto, né, a gente viu, inclusive, o sobrinho, né, do Eduardo Tadeu, né, um caso, chocante, né, o vídeo, assim, é assustador, você vê que, o cara tava desarmado, tava, tipo, mano, de costas, né. É um desprezo profundo pela vida negra, né? O outro que, jogou a pessoa da ponte, você viu isso? Tipo assim, são vários vídeos, assim, que estão, assim, na última semana, né, não é nem que a gente tá falando de muito tempo atrás, mas eu acho que também
Exatamente. E aí depois falam, né, que é um caso isolado, né? Meu Deus, né? Quantos casos isolados numa única semana aconteceram? Mas eu acho que nesse quesito também se aproxima muito, né, o combate dos negros e negras da população trans, assim, porque enfim, é muito profundo, né, do quanto a gente sofre essa repressão da polícia mesmo, né? A gente teve o caso da Verônica Bolina, o caso da Lara Vermont, né, duas travestis, meu, que foram, assim, brutalmente, né, a Laura Vermont espancada, teve seu cabelo raspado, foi presa, foi uma situação bizarra, né? Quer dizer, a Verônica Bolina, né, isso, e a Laura Vermont sofreu uma violência brutal, foi pedir ajuda para a polícia e recebeu 3 tiros de ajuda, que foi o que a matou. Tipo assim, são marcas que a gente não pode esquecer, entendeu? Que eu acho que a gente tem que carregar também esses nomes, assim como a gente viu o caso bizarro que a gente viu aí em Campinas, né? Da menina que teve o coração retirado e colocaram uma santa no lugar. Meu, tipo assim, são vários casos que eu acho que marcam a gente, assim, né? E ao mesmo tempo são nomes que ficam cravados, assim, como parte das lutas que a gente tem por justiça, porque os casos que a gente tem ainda é de não ter justiça em relação a isso, né? Tanto da Laura Vermont, Verônica Bolina, são casos que sempre a polícia consegue, né, estar impune. Então, também lutar, né, junto com as mães vítimas da violência policial, junto, enfim, com o movimento de Mães por Diversidade. São várias organizações também que mostram também os familiares tendo que se levantar, né, para denunciar esse tipo de violência, porque perdem seus filhos, perdem seus companheiros, perdem suas namoradas, perdem, enfim, seus entes queridos, né, por conta da violência policial, por conta da transfobia, por conta, enfim, do próprio capitalismo, né? E que mostra também que a gente não pode confiar, por exemplo, no judiciário, né, para garantir a justiça a essas pessoas, né, que, por exemplo, aí a gente tem o caso da criminalização da LGBTfobia desde 2019, né, por um ajuste do STF, mas que, na verdade, desde 2019, quantas punições, quantos responsáveis foram punidos? Né? Se fosse exatamente. Tudo que ele fala. Exatamente. Já começaria por aí, né? Já dá uma limpa ali. Congresso sobrava um. Mas que mostra que justamente que o judiciário que só serve aí justamente para proteger a burguesia e os seus interesses não pode ser um caminho para a gente confiar para proteger a população trans, para proteger a população negra. Inclusive, é o judiciário que, por exemplo, valida a própria guerra às drogas que assassina a juventude negra, né? E que valida uma série de especialização. Exatamente, que explora a nossa classe, assim. E acho que pensar esse combate, né, combate à polícia sem confiança no judiciário também tem a ver com que não é só, por exemplo, a gente teve o caso da Operação Tarântula, que não foi a polícia militar que perseguiu as 300 travestis lá na Operação Tarântula. Em quase 2 semanas, mais de 300 travestis foram violentadas e foi pela Polícia Civil de São Paulo, 2 anos depois do fim da ditadura, né, com a Constituição já tendo sido ali estava quase para ser promulgada, a gente teve ali esse marco, né, esse marco de sangue na história do Brasil, assim, que deixou um rastro assim de pessoas trans mortas, justamente com um argumento de que estava combatendo ali na época a epidemia do HIV, né? Então, mostra como esses setores vão justamente utilizar dos argumentos mais bizarros e asquerosos para continuar perseguindo a nossa classe, que hoje consagra o Brasil como que mais violenta pessoas trans em todo o mundo. Assim. Acho que esse precisa ser um combate muito intransigente contra todas as polícias, assim, e sem confiança nos setores como o judiciário, como esse congresso reacionário, como a extrema-direita, que a gente também tem que combater sem nenhuma conciliação. Sim, gente, achei maravilhoso. Assim, acho que a gente fez um excelente episódio. Poderia ficar aqui horas debatendo com vocês. Queria chamar todo mundo, inclusive, a seguir mais as ações aí que vocês estão fazendo pelo centro acadêmico, né? Na UFABC, tipo, seguir, inclusive, acompanhar muito mais a própria Faísca, né? Que leva todas essas pautas que vocês estão colocando dentro das próprias universidades, fora das universidades, como vocês colocaram agora. Queria agradecer vocês. Queria agradecer a Isa também, aqui da nossa produção, que está ajudando a gente aqui no episódio. Enfim, e chamar todo mundo para curtir, compartilhar o nosso episódio e passar aí para vocês darem um
tchau final e a gente finalizar aqui. Boa. Oi, gente, muito obrigada. Gostei muito do convite. Minha primeira vez, assim, estreia nesse podcast. Primeira de muitas, hein? Que foi. Mas acho que esse debate é muito importante e que a gente, enquanto Juventude Faísca, assim, em todos os lugares, todas as universidades que a gente atua, a gente tem levado, assim, de forma muito intransigente essa batalha por cotas trans no fim do vestibular. Então, acho que fica aí o convite a todo mundo conhecer essa juventude comunista que está aí dando batalha de forma independente das reitorias, dos patrões, dos governos, né? Essa juventude deselegante, né? Que até o Barroso falou que a gente é bem deselegante. Então, acho que fica o convite para nos conhecer, porque a nossa batalha por cotas trans vai muito além, né? De garantir aí o fim da opressão contra esses setores que são os mais oprimidos, mas também é o fim desse sistema que sustenta todas essas opressões, porque a gente quer sonhar com um mundo novo, né, com uma sociedade nova, com um futuro comunista, e a gente batalha por isso. Acho que é isso. Sim, gente, também queria agradecer muito a Flá, a Isa, a Ali. Amei o episódio. Espero muito que todo mundo que escute depois possa comentar, mandar ideias, reflexões, tudo mais. Também queria chamar todo mundo a assistir o ciclo de debates que a gente tem feito para o futuro comunista. Eu pude estar em alguns para discutir também sobre a questão LGBT e tudo mais, uma parceira aí do podcast Feminismo e Marxismo. E reforçar esse convite, o pessoal conhecer a Faísca e também o Põe Rosas, que é o nosso grupo internacional de mulheres, que impulsiona esse podcast maravilhoso que eu amo. E que eu acho que é parte também da gente sempre cruzar essas discussões, né? Do combate à opressão com o combate à exploração, para de fato construir um mundo novo, né? Ou seja, acabar com o capitalismo, porque ele não vai cair sozinho, vai depender da gente se organizar, a gente se politizar, a gente conseguir, na verdade, pensar um programa que responda a isso e confiar nessa aliança poderosíssima das travestis, com o movimento de trabalhadores, com o movimento estudantil, para a gente poder lutar, de fato, contra todas essas instituições que querem cada vez mais nos colocar um futuro de miséria. E não seremos essa geração do fim do mundo, a gente vai ser a geração do fim do capitalismo. Valeu, gente. É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.